E aí, Brunão, depois da nossa última conversa, você estava no 117. Como é que foi o desenrolar daí pra frente? Então, eu parei de me preocupar com aquela questão de balança, de sobe e desce, eu meio que larguei aquilo ali. Fiquei umas 2 semanas ali literalmente sem olhar para a balança. E foquei mais na alimentação mesmo. Eu continuo ainda com dificuldade na gordura. Eu adoro carne gorda, mas eu fico sempre com aquele receio, tipo assim, não, já deu de carne gorda, eu vou ficar na carne magra, digamos assim. Até pelas crises que eu tenho constantemente de diarreia. Então, eu não consigo ter uma adesão 100% na carnívora. Então, eu fico passeando ali, como eu te expliquei. Eu fico na cetogênica, vou na low carb, né? E entra ali uma batatinha de vez em quando eu não resisto. E aí, quando eu entro firme na carnívora, diarreia. Então, eu acho que isso pode ser um fator que está me atrapalhando. Eu ficar oscilando muito e aí, quando eu como muita gordura, dá aquela diarreia. De certa forma, é bom. Porque aí eu peso no dia seguinte da diarreia, a maravilha, né? A balança despenca, mas eu tenho noção que é líquido que tá saindo. Então, assim, atualmente eu tô com 114. Eu acho que já se passaram mais 30 dias, se eu não me engano, por aí. Tô com 114, 113, alguma coisinha. Mas o que melhorou muito foi essa dificuldade que eu tava de ficar ali no platô. Eu tava naquele platô de 121 há muito tempo, depois eu fiquei no 117, e agora não, eu não fico muito agarrado num peso, né? Eu continuo malhando bastante, então eu acredito que tem ainda aquela questão do ganho de massa, tudo isso que acontece na carnívora. Então eu parei literalmente de me preocupar. E eu percebi que agora as pessoas têm comentado: poxa, você emagreceu e tal, e eu não notei isso na balança, apesar de analisar, são 6 quilos já, mas as pessoas, pô, você emagreceu, você tá com braço fino. Eu falei, pô, braço, né? Porque a barriga ainda não, mas diminuir. E roupa. Aí roupa, Desceu roupa. desceu. Então, como eu disse anteriormente, né, a balança é um fator, uma antropometria importante, né, uma forma da gente controlar a nossa composição corporal, a nossa evolução, mas ela é coadjuvante. É como se você olhasse só o contagiro. Né? Não adianta você só olhar o contagiro do carro, você tem que saber qual marcha você está, qual velocidade você está, para aquele contagiro, dentro de um contexto, fazer sentido. Então a gente pode usar aí, você tem que saber a quantidade de gordura, a quantidade de músculo, né? Para dentro de um contexto saber aonde que o peso se encaixa. E como você disse, você está malhando, né? A alimentação carnívora ela é rica em proteínas e rica em energia e contribui muito para o ganho de massa muscular. O ganho de massa muscular não é uma coisa tão rápida, assim como a queima de gordura também não é tão rápida. Mas em 30 dias a gente já consegue perceber isso. Não estou afirmando, porque a gente precisa de dados. Vamos fazer, né, Fazer a medida, né? avaliação agora. Mas provavelmente está havendo aí uma troca. Então por isso você está perdendo medida. No visual dá para ver melhor. As roupas não mentem, né? Eu gosto muito mais de roupa do que de balança, se tiver que escolher um dos dois. E aí você ganha um pouco de massa magra, perde um pouco de gordura, num processo um pouco mais lento, porque a sua opção pessoal, né, o seu perfil, eu acho que varia de perfil para perfil, é fazer uma transição mais gradual. É interessante. Esses episódios de diarreia eu não posso afirmar o que é, mas muito provavelmente é alguma questão da microbiota, né, da desbiose ali, de uma microbiota mais acostumada com um certo tipo de alimento. Quando você vai mudando, ela vai reagindo, e o corpo, quando você entrega mais gordura, ele faz uma limpeza, né, porque a gordura é um antídoto do animal contra micro-organismos, né? Nosso corpo ele usa muito a gordura para proteção e para combater inimigos. Por exemplo, todas as nossas células, a nossa membrana celular, a membrana citoplasmática de todas as células, ela é feita de gordura. E ela é uma barreira contra a invasão de várias coisas, né? Agora, quando é gordura com gordura, se dá bem. A célula do intestino mesmo é uma que a membrana dela é feita de gordura, e por cima da pele do intestino tem uma camada de muco, uma camada de gordura, onde acontecem várias guerras imunológicas, né? Tá batendo muito com o que você tá falando. E como eu não tenho ainda uma adesão 100%, eu percebo nitidamente que já com uma semana, por exemplo, começo na carnívora, por exemplo, no início da semana, e fico ali naquela carnívora quase ali 90, 95%. Aí chega no final de semana, eu dou uma deslizada. Não é uma derrapada e sair cantando pneu eternamente, não. Só uma deslizadinha. Quando eu retorno ali, lá depois do final de semana, dá uma diarreia assim de meio-dia. Só aquela ali. E depois parece que eu não tive nada. Eu como normal a carne e é sempre depois da primeira refeição de retorno.
Faz sentido. onde eu comia ali, de repente, uma carne gorda ou miúdos, cara, é instantâneo, dá diarreia, e depois à tarde já tá normal. Eu vou assim, umas 6 vezes no banheiro e depois passou. E eu vou te perguntar, mas eu acredito que sim, é uma diarreia, que a gente chama de diarreia, né? Mas não é exatamente uma diarreia, né? Porque diarreia é uma coisa que você sofre cólica, desidratação, Não. é uma coisa altamente desconfortável, você se desnutre. Sim. Na verdade, são fezes líquidas, pastosas, líquidas, que saem e depois param, não tem efeito colateral nenhum, não é isso? Não, nenhum. Então isso tá muito mais, né, pelo que eu conheço, pelo que eu converso muito com a doutora Thaís Tomé, que é gastroenterologista, a gente conversa muito, e muito provavelmente é isso. É lógico que você tem que fazer um exame coprológico para ver se não é uma desbiose. Muita gente tem desbiose, né? Muitos anos alimentando a tropa errada no intestino, elas se proliferam e acabam gerando uma série de consequências, como permeabilidade intestinal, como irritabilidade no intestino, e aí fica mais sensível, qualquer coisa ele reage mais, uma diminuição da absorção dos nutrientes. Então são vários efeitos, às vezes uma lentificação no movimento peristáltico para a eliminação das fezes, aí pode gerar constipação. Então, esses distúrbios intestinais e do trato gastrointestinal, uma baixa acidez estomacal, às vezes não tem também, já falei no vídeo anterior, né? Não tem, as enzimas não estão funcionando 100%, os sais biliares não estão funcionando 100%. Então, tudo isso impacta em uma digestão, porque uma alimentação carnívora bem feita, com uma digestão bem feita, é o ápice da nutrição do ser humano. Eu já começo a sentir um pouquinho isso. Eu percebo quando eu fico ali 10 dias, 15 dias, 100%, eu vou menos no banheiro, não tenho gases, eu durmo melhor, mas também fico mais sensível. Qualquer escorregadinha já reflete. Agora, outra coisa que tem me ajudado bastante, que eu tenho notado como benefício, é o seguinte: como eu venho de uma dieta dessa de high carb, digamos assim, low fat, né? Que é o contrário, basicamente. Quando eu derrapo ali na carnívora, o retorno é mais fácil. Quando, por exemplo, eu cometo algum excesso de comer alguma coisa que é muito fora, no dia seguinte não é tão difícil retornar como era antes. Porque antigamente eu comia uma pizza, foi numa festa, churrasco, cerveja, chegava no dia seguinte, pra voltar, cara, era uma tristeza. Aquela dieta de baixa gordura, você já volta, você tá com aquele apetite do final de semana. E na carnívora você vai ali numa picanha, em alguma coisa ali gostosa, e você volta rápido. A gente não pode dizer que é a mesma prazer, né? De um alimento hiperpalatável, de um alimento confortável, que a gente tem muitos hoje em dia, né? Uma oferta extrema, demais, né? E não dá para comparar, assim, no mesmo nível a alimentação carnívora. Mas a alimentação carnívora, eu diria que ela é, no final das contas, melhor, mais prazerosa do que essa alimentação, porque ela dá um prazer. Eu gosto de chamar de 3 prazeres que tem na alimentação carnívora. É o primeiro, que é o prazer mesmo gourmet do sabor, né? Porque tem muito sabor. À medida que o nosso paladar vai se aprimorando, a gente consegue sentir ainda mais uma gama de sabores, né? Você identificar a diferença entre um corte e outro, um animal e outro, uma questão de gordura, uma forma de preparar, fica muito mais... É como se fosse uma música clássica, né? Tem vários instrumentos, vários tons, várias notas, várias harmonias, todos ao mesmo tempo numa carne. Porque o nosso paladar identifica nutrientes. E a carne tem muitos nutrientes. É o alimento que tem mais nutrientes de todos, por isso ela tem o melhor paladar. Só que, do mesmo jeito que uma música de um funk, um pagodezinho desses melosos, esses sertanejos, são muito palatáveis, né? Que tem 3 notinhas ali, 3 acordes, é mais fácil de você absorver aquela música, né? E vibrar naquela música, do que você ouvir uma música clássica, um jazz, alguma música mais complexa. A carne é a música mais complexa, é mais difícil de você. Mas depois que você acostuma também, a pessoa que se acostuma a entender um jazz, uma música clássica, não vai querer ouvir funk, não vai mais querer ouvir a música muito simplista, digamos assim. Não estou aqui falando mal de funk, né? Mas do ponto de vista musical, o funk é bem pobre, né? Falando assim, dando exemplo da música, ao invés de funk, então, uma música infantil, cenando assim daqui, é uma música bem palatável, só que é muito simples, né? Diferente de uma outra música mais complexa. Então, quando a gente consegue fazer essa mudança, né? Você fala assim, pô, vou ter que voltar com a minha picanha. É isso. Essa é uma dieta maravilhosa, né? Isso. Pra mim, eu tô tendo essa facilidade agora que eu não vou tinha. ter que comer bacon, cara. Ovo com bacon, café da manhã. Eu queria tanto comer aquele cereal, né? Com leite. O paladar desse tipo de comida, ele é muito mais voltado, acho que a analogia com a música infantil é melhor. Ele é muito mais voltado a um paladar infantilizado, do que um paladar de adulto, né? Um paladar de adulto, ele é mais carne, né? Mais carne. Apesar de que as crianças também amam carne, né? Mas o leite é um alimento mais palatável. E o leite é uma mistura de gordura com açúcar, né? Então, normalmente, os alimentos... E sal, né? Gordura, açúcar e sal. Os alimentos mais palatáveis, eles são mais altos nesses gordura, açúcar e sal.
e a carne já é um pouco mais umami, né? Um pouco mais, mais denso, né? Então, assim, o nosso paladar, ele evolui. E eu sinto isso, estou há 7 anos na carnívora, eu cada vez estou evoluindo mais. Outro dia eu conversei com um sommelier de carne, né? Um dos primeiros do Brasil, e eu consegui captar algumas das coisas que ele estava falando. Eu acho que nem todo mundo capta, porque é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Às vezes as pessoas falam, eu vou no self-service, aí no self-service eu como comidas diferentes, aí, pô, mas tem churrasco. Eu como churrasco todo dia eu como churrasco. Então é natural você passar a ter mais sensibilidade para o paladar do churrasco. Ó, essa carne aqui tá boa, essa aqui já passou, essa aqui, a gente vai desenvolvendo esse paladar, né? Essa carne aqui e eu tô no começo ainda, nem desenvolvi muito, mas a gente passa a ficar mais exigente e mais sensível, né, o paladar. E aí esse é o primeiro prazer, prazer gourmet. O segundo prazer é o prazer da saciedade, que quando você come high carb, você não tem. Sim. Você fica cheio, mas não fica saciado. E o prazer da saciedade é comer, se sentir satisfeito. Com a carne te oferecem, quando eu estou completamente satisfeito, me oferece uma coisa, não. Na outra não. Mas é um prazer, você fica ali pleno ali, aquilo ali é um prazer. Outro não. Pudim, não, então aceita um pudim. Com a carne não desce mais nada. E o terceiro prazer é o prazer de você se sentir nutrido, vivo, que esse é um pouquinho mais pra frente. Você tá ali há 1 mês na carnívora, 2 meses, você se sente mais, você fala, caramba, eu tô nutrido. Aí, já aconteceu algumas vezes comigo, volta a comer uma coisinha ali, porque daqui a pouco você fala, nossa, pô, já tô espirrando, já tô com aquela canseirinha, já saiu uma espinha aqui, eu tô com aquela preguicinha, é uma coisa que vai acontecendo. Aí você volta pra casa e você vira um leão de novo. Então esse é o terceiro prazer, de você se sentir um leão. Então são 3 prazeres, para resumir, né? O primeiro é o sabor, o segundo é a saciedade, e o terceiro é você sentir muita vitalidade, que é mais do que energia. É os hormônios todos funcionando, é seu corpo todo funcionando numa plenitude. Eu ainda preciso aprender a comer. Porque por mais que eu saiba que tem que comer bastante, que tem que comer a carne com gordura, que não precisa ter medo, inevitavelmente, na hora, às vezes, eu faço sem perceber. E não como, eu como pouco. Né? Eu como ali e falo assim, não, tá bom, porque daqui a pouco eu vou comer de novo. Eu não tenho que pensar assim. E por causa disso eu não consigo, às vezes, eu quero colocar o jejum, o meu jejum já é natural. Como à noite e vou direto até o almoço. Eu não sinto vontade de comer de manhã, até porque eu não consigo malhar estando no estado alimentado. Então eu percebo isso, eu percebo que eu vou com uma carne ali, eu chego próximo 5 horas da tarde, aí eu falo assim, vou comer 2 ovinhos, porque, não, é que você falou, tem que comer 4, 8, 6, o que você tiver com vontade de matar, né? Eu como pouco, e aí chego à noite, como mais um pouquinho de carne, então eu tenho que me adaptar a essa questão de repente fazer só 2 refeições, só 3, eu fico ainda com a cabeça meio bitolada em ficar fracionando isso, né? Porque aí vai me ajudar a ir pro jejum, vai me ajudar a dar esse salto maior, mas aparentemente... Sem dúvida, eu sou defensor disso. Para mim, a alimentação carnívora é a alimentação de banquete. Você parou para comer, é para comer. Meu pai tá até me ligando aqui, ele fala, mas você é muito radical. Eu falo, não, mas nós somos radicais. O ser humano, biologicamente, é assim, caça, come bastante, por isso que a gente tem um estômago bem flexível para comer bastante, e depois ficar muito tempo sem comer, porque o ato de comer, de caçar, é uma coisa onde a gente na natureza, a gente se expõe. É a hora que você fica mais vulnerável, é a hora que você está comendo, é a hora que você está digerindo, né? É a hora que o bicho fica mais vulnerável. Então, exatamente por isso, vulnerável e também ocupado para fazer outras coisas. Você pega, por exemplo, um herbívoro, um ruminante, ele come o dia inteiro, fica o dia inteiro comendo. Agora porque ele tem baixa densidade nutricional, então ele tem que ficar comendo o dia inteiro. Agora, já os carnívoros, eles comem, você pega, por exemplo, um tigre, um leão, ele não come todo dia. Sim. Ele não caça todo dia, porque quando ele caça, ele se machuca, ele gasta muita energia, ele se expõe, né? Então ele investe tudo ali naquele momento, caça, come, se nutre bem e fica bastante tempo sem comer. Ele vai comer de novo quando tiver necessidade. Da mesma forma, a gente tem que procurar fazer isso. Essa coisa de comer o tempo todo, isso é propaganda de cereal. Mas agora eu entendo quando você fala que a gente tem que passar um pouquinho do ponto na carnívora. Exato. Porque no tradicional ali na Carbolândia, normalmente a gente fica comendo o tempo todo. Você vai para uma resenha, para alguma social, você fica ali beliscando o tempo todo e comendo até a hora de ir embora. E se bobear, chega no final da noite, com bebida ainda, você ainda tem que comer um sanduíche ou uma pizza, que você tá com fome ainda. Então, eu com a carne eu percebo o seguinte, quando eu começo a comer, como a carne daquela nutrida, eu tenho a tendência a parar logo. Começou ali, ficou satisfeito, parei. E aí, esse um pouquinho mais que eu tenho que ultrapassar é o que vai me fazer alongar o jejum ou
não sair da dieta, não escorregar. Exatamente. E essa dificuldade, que eu como ali 1, 2, 3, 4, aquela quantidade, e falo, não, já tô satisfeito, parei, tô bem. Esse aí é o antídoto para não escorregar. Você tá bem saciado. É você chegar nesse prazer que eu falei. Que é um prazer que poucas pessoas no mundo de hoje conhecem. Você comer até ficar saciado. É aquela do leão, depois que come uma gazela, que você olha pra ele, ele tá com aquela cara assim, parece que ele teve um orgasmo. Aquele orgasmo, é um orgasmo nutricional. Comer até ficar saciado. Pá. Aí, quando você atinge isso aqui, você esquece de comer. É esse que é o lance da carnívora. É esquecer de comer. É o jejum natural, que você esquece. Você foi, igual você falou, você foi lá, comeu bastante, não jantou, não tomou café da manhã, e no outro dia, na hora do almoço, falou, caramba, desde ontem sem comer. Esse é o jejum natural da saciedade da carnívora. E é através desse mecanismo que a gente emagrece. Emagrece, ganha massa muscular. Na verdade, a carnívora leva a gente para a composição corporal ideal da espécie. Assim como qualquer animal, se você alimentar ele com o alimento dele, ele vai para a composição corporal ideal dele. Né? Se você der muita folha para o elefante, ele não vai emagrecer até ficar magrelo e... Né? Ele vai ficando... Todos têm mais ou menos o mesmo peso. Todas as girafas, todos os elefantes, todos os peixes, todos os bichos têm mais ou menos a mesma composição corporal. Os únicos que saem da composição corporal são os homens e os animais que convivem com os homens. Que comem fora da dieta tradicional, porque a gente conseguiu alterar o ambiente. Sim. Mas no ambiente natural, a gente vai buscar o alimento natural da nossa espécie. E o natural da nossa espécie é, há pelo menos 2,5 milhões de anos, caça. Vamos ver agora, me dá mais uns 30 dias, eu vou fazer os meus exames, que eu tava com a insulina alta, tava 13 insulina. Antes do primeiro vídeo tava 13. Vamos ver como é que ela ficou agora, né? Ver se ela desceu, etc e tal. E isso é uma coisa que ajuda muito a emagrecer. Então. Muitas vezes a pessoa fala, eu comecei a carnívoro, já tô não sei quantos, mas não emagreci ainda. É porque ainda não resolveu a resistência insulínica, né? Agora eu tô aí já quase 60 dias e reduzi bastante o consumo de doce, carboidrato, tudo, basicamente. Que é o que mais estimula a insulina. Então vamos ver agora no próximo aqui como é que vai. Eu já vou trazer os resultados, né? E aproveitar que não vai ter feriado, né? Que cada vez que acontece alguma coisa com Jesus, eu engordo, porque é Páscoa, Natal, ressuscitou, morreu, tudo, é festa, casa de mãe, é uma farra, né? É comemoração. É, isso aí. Então agora vai ter um intervalo aí bom, então eu vou, aí eu te dou notícia, tá bom? Show de bola. Boa.